quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF? Tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Água do meu Tietê, onde me queres levar? Rio que entras pela terra e que me afastas do mar. É noite, e tudo é noite. Debaixo do arco admirável da Ponte das Bandeiras, o rio murmura num banzeiro de água pesada e oleosa. É noite, e tudo é noite. Uma ronda de sombras, soturnas sombras, enchem de noite tão vasta o peito do rio, que é como se a noite fosse água, água noturna, noite líquida, afogando de apreensões as altas torres do meu coração exausto. De repente, o óleo das águas recolhe em cheio luzes trêmulas. É um susto, e num momento o rio esplende em luzes inumeráveis, lares, palácios e ruas, por onde os dinossauros cachingam agora. Arranha-céus valentes, de onde saltam os bichos blau e os punidores gatos verdes, em cânticos, em prazeres, em trabalhos e fábricas, luzes e glória. É a cidade. É a emaranhada forma humana corrupta da vida que muge, se aplaude, se aclama, se falsifica, se esconde e deslumbra. Mas é um momento só. Logo o rio escurece de novo. Está negro. As águas pesadas e oleosas se aplacam num gemido. Flor, tristeza que timbra um caminho de morte. É noite, e tudo é noite. E o meu coração devastado é um rumor de germes insalubres pela noite, insônia humana. Meu rio, meu Tietê, onde me levas? Sarcástico rio que contradizes o curso das águas e te afastas do mar e te adentras pela terra dos homens. Onde me queres levar?
Por que me proíbes assim praias e mar? Por que me impedes a fama das tempestades do Atlântico e os lindos versos que falam em partir e nunca mais voltar? Rio que me fazes terra, humus da terra, bicho da terra, me induzindo com a sua insistência turrona, paulista, para as tempestades humanas da vida. Rio, meu Tietê. Olá, meu nome é Pascoal da Conceição, eu sou ator e estou apresentando para vocês versos do último poema do poeta Mário de Andrade, escrito em pleno 1945. Mário de Andrade faleceu em 25 de fevereiro de 1945. E 10 dias antes de morrer, deixou lá escrito esse último poema. Olá, Tom. Eu Prazer em estou falar com você. aqui impactado, né? É? É uma viagem, Pascoal. Olha, você sabe, querido, que são, o poema tem 330 versos. Eu falei para vocês todos aqui, 33 versos, porque o Rio Tietê é o rio, quem conhece São Paulo, ele é o rio que atravessa São Paulo. Ele vai em oposição ao Amazonas, que é o irmão dele lá de cima, né? Aquele irmão grande. Esse é um irmão pequeno, o irmão de São Paulo, que ele nasce, o rio nasce virado para o Oceano Atlântico, a 20 quilômetros do Oceano Atlântico, mas faz um percurso por dentro de São Paulo de 1.300 quilômetros, se encontra com o Paraná, se encontra com o Rio da Prata, e só 20.000 quilômetros depois é que ele vai chegar nas águas do Oceano Atlântico. Quer dizer, um rio assim, que é exatamente, que faz o seu percurso, amplia o seu percurso, né? Tem um percurso, faz a sua própria vida, ele conduz a sua vida, conduz o seu jeito de viver, conduz aquilo que a gente tem que fazer com a nossa vida, né? Às vezes você nasce virado para 20 quilômetros, você faz da sua vida 20.000 quilômetros. Não é um rio, é um encantamento, né? E aproveitando aqui, para o público, isso é mais um episódio aqui, mais uma programação da nosso 11º Festival Literário de Araxá, e aqui nessa conversa sobre Mário de Andrade Negro, né? Nos 130 anos de nascimento de Mário de Andrade, e com ninguém menos, mais importante do que o próprio Mário de Andrade, que é essa figura extraordinária, esse meu amigo querido, que é o Pascoal da Conceição. E ele olhando para você, assim, dá um arrepio, né? Porque é exatamente o espírito marandradiano que encarna em você, né? Então, quando você abre com esse poema, você imaginando, né? O Mário gastou a energia que faltava nele nesse poema, né? Você sabe, por exemplo, olha só, esse poema, o Mário é assim, o Mário, das pessoas que a gente conhece, que trabalham na cultura, ele é daqueles que dedicou a vida toda deles, até como foi secretário da Cultura. Sim, e não só secretário da Cultura, mas, por exemplo, foi para o interior do Brasil, foi para o interior do Nordeste, principalmente, nos lugares mais profundos, entrou no Amazonas, exatamente como homem de cultura mesmo, porque o Mário acreditava não a cultura como folclore, como a burguesia gosta de ver o folclore como alguma coisa que ela é superior àquilo. Ele achava que esse é um modo absolutamente burguês, por fora de ver o folclore, o folclore só reafirma aquilo que você é de burguês. Ele fala pelo contrário, o folclore é um modo de vida muitas vezes superior ao modo de vida que você tem. Eu trabalhava o folclore assim, trabalhava toda a cultura brasileira assim, e tanto que há um cantor chamado Chico Antônio, que o Mário conhece lá no Rio Grande do Norte. Mário não, que você conhece, né? Que você conhece. Você é o Mário. Que eu conheci, um cantor negro com uma voz estupenda, uma voz maravilhosa, e que fui criticado porque eu disse que ele é muito mais do que o próprio Caruso, que esse que era o grande cantor da época. Esse sim é um grande cantor,
do mundo todo e que eu apresento para vocês como um grande cantor. Fez questão de trabalhar a cultura, sempre fiz questão de trabalhar a cultura num lugar onde ela é mais importante mesmo, como valorização, como defesa da vida humana. Mário, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua vida. Você nasceu em São Paulo, é um paulistano. Fala um pouquinho dessa sua vida, porque ela tem um impacto muito grande, né, na sua trajetória toda profissional, artística e tudo mais, né? Eu nasci... eu vou falar primeiro um pequeno poema que está aí nas minhas antologias. Está no Lira Paulistana, que é também um livro de 1940. Na Rua Aurora, eu nasci, na aurora da minha vida. E numa aurora cresci, no Largo do Paissandu. Sonhei, foi luta renhida, fiquei pobre, vivi nu. Nesta rua, Lopes Chaves, envelheço. E envergonhado, nem sei quem foi Lopes Chaves. Mamãe, mamãe, me dá essa lua, ser esquecido e ignorado como esses nomes da rua. Eu, Mário de Andrade, tomei para mim a seguinte ideia. Essa foi a ideia da minha vida toda. Você tem uma musa inspiradora, alguém que te provoca, que você tem ódio, que você tem amor, que você tem companhia, que você não tem companhia, que você despreza, que você chega junto. Para mim, foi a cidade de São Paulo, em tudo que ela é. Não só a cidade chique de São Paulo, a cidade da periferia, porque eu percorri os bairros que na época eram Cambuci, Água Rasa, Largo da Concórdia, andava às noites pela cidade. Tem crônicas minhas sobre isso, vindo do Largo da Concórdia para a Avenida São João, andar a pé era uma das minhas coisas. E eu escolhi a cidade, essa cidade que você se refere, então, como a minha musa, em tudo que ela é. Preconceituosa, rica, odiosa, maravilhosa de viver, acolhedora, que nos abandona. Então, ela foi aquilo que me instigava para escrever minhas crônicas, para escrever os meus poemas. Então, os meus poemas são todos ligados à cidade. O poema que vocês conhecem, da Pauliceia Desvairada, toda a Pauliceia Desvairada foi inspirada nisso. Aliás, tem uma inspiração que eu vou contar uma coisa para vocês, que eu já contei, mas nem tanta gente prestou tanta atenção assim. Nós adoramos segredinhos, viu, Mário? Eu vou contar um segredo para vocês. Pauliceia Desvairada é o livro que abre a Semana de Arte Moderna. E como é que foi escrito? Foi escrito assim. Isso tá eu vou abreviar a crônica, mas está na minha conferência, se vocês quiserem, vocês podem ler, chama Conferência Movimento Modernista. Nas primeiras páginas, nem precisa ler tudo. E era o seguinte, eu andava com pouco dinheiro, não tinha dinheiro às vezes nem para o bonde, mas gastava 200 mil reais para o bonde, né? Em livros. Não tinha dinheiro para o bonde, gastava 200 mil reais para o bonde. Bom, e morava no Largo do Paissandu. Meu pai morreu em 1917 e eu morava com a família. Naquele tempo, as famílias moravam juntas, não moravam separadas, né? Então, você não tinha muita casa, então você morava com sobrinhos, tio e tal. E eu já estava com quase 25 anos, estudando música, fazendo poesia, e você sabe, né? A família já começa a meter o bedelho, começa a falar mal da gente, aquelas coisas todas que a família... Cadê esse cara? Com quem você casou? Com quem você anda? Quer saber da vida da gente? Quer saber da tua vida? O que você está fazendo? A família vai se intrometendo, que é isso aí, as tias, os tios, primos, sobrinhos, intrometem na tua vida. E a minha vida era um inferno por causa dessa família toda, e a família católica. E eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi dar um presente para minha família, que era católica, fervorosa, vou até aumentar um pouco, numa semana da paixão, numa semana em que ela está mais ainda, né, religiosa, eu resolvi dar um presente, porque o Vitor Brecheret tinha me mostrado, no gesso, uma figura do Cristo, com uns dreadlocks muito bonitos. Está na internet. Uns Cristo, como está o Tom, assim, cheio de dreadlocks. Parecido com você, Tom. Muito parecido. Cheio de dreadlocks. E esse Cristo de dreadlocks, eu pedi para o Brecheret passar para o bronze. E vocês...
Aliás, fiz uma vaquinha com a família, juntei uma vaquinha com a família, falei que queria dar um presente. E no dia lá da reza, eu levei o Cristo do Brecheret, e o Cristo do Brecheret, você sabe, você passa no bronze, ele é reluzente, mas imediatamente a oxidação transforma ele num Cristo negro e de trancinha. Quando eu cheguei com o meu Cristo, assim, maravilhosamente feliz, aquela coisa ingênua, né, de você dar um presente mesmo, fala, gente, vamos parar com tudo isso. Foi um escândalo. A minha tia, você vai ler a conferência, você vai ver. Ela falou, é horrível, onde já se viu Cristo de trancinha, de dreadlock. Negro. Não está escrito isso lá dentro, mas está subentendido isso lá dentro. Sim. E nesse mesmo momento, a tia entrega para a família toda, Maria Luísa, o teu filho é um perdido. E vocês, não sei se vocês sabem, perdido é gíria da sexualidade da pessoa, perdido na sexualidade, isso que ela queria dizer. Então ela entregou para minha mãe, para a família, que eu era pansexual, como eu digo sempre, como eu já disse depois de uma carta. Né? E aí, esse horror desse dia, a fala é assim, fiquei alucinada, palavra de honra, subi para o meu quarto, era noitinha, me comendo por dentro, abri a janela, com vontade de pôr uma bomba no meio do mundo. Não sei o que me deu. Abri a janela e ouvi buzinas, a conversa dos motoristas de táxi do Largo do Paissandu. Me veio na cabeça um título, Pauliceia Desvairada. Sentei na máquina de escrever, em uma semana escrevi o livro em que eu jamais sonhara. Pauliceia Desvairada. Está lá. Não, é engraçado que nasce um clássico, né, de um drama, né? O clássico nasce de um drama em si, né? Porque eu acho que o Mário, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da semana, mas assim, o Mário começou ali escondido, né? Com o Mário Sobral, né? Naquele livro de 17 ali, um livro bem ao estilo simbolista, digamos assim, que ele renega depois do livro, né? O Mário, eu gosto daqueles poemas, aqueles Há sonetos. uma gota de sangue em cada poema. Cada poema. Não, o título é fantástico, né? Fantástico. O título é fantástico. E entre as páginas, se você perceber, tem uma caneta, e no fim da caneta tem uma gota de sangue. Sim, um desenho do próprio Mário, né? Exatamente. Você sabe que nessa época, o Mário de Andrade reclamava muito, nessa época ele tinha uma briga. Você reclamava muito, né, seu Mário? Eu reclamava, é verdade, vou ter que retomar. Porque tinha uma briga gigante com o pessoal da tipografia. Vocês que são jovens, é como você vê o videocassete, o gravador e agora o DVD e o digital. Então, muito antes, para você imprimir um livro, você colocava as palavras uma depois da outra. Então, era o linotipista que fazia com um chumbinho umas palavras uma da outra. E esses linotipistas, eu tive que brigar muito com eles, porque eles corrigiam meu texto. Então, na hora que eu colocava uma coisa no texto, eles mudavam, colocavam vírgulas. Eu achava que colocava muita exclamação, porque você vai usar, para você fazer o linotipo, para você imprimir a página, você vai usar, dependendo como for, né, muitos pontos, muitas exclamações. E o fato de eu usar muitas exclamações lá era fato de reclamação do linotipista, que cortou na primeira verificação de como ficou a impressão, um monte de exclamações e interrogações, porque não tinha tanta exclamação à vontade. Você acredita nisso? Gastou muito, estava gastando muito, você estava gastando muita exclamação. Não precisava tanta exclamação, não precisava tão pouco, porque o primeiro poema era do Pauliceia Desvairada, São Paulo, comoção de minha vida. Exclamação. Meus amores são flores vestidas de universal. Exclamação. Trajes de losangos, luz e sombras, forno e inverno morno, exclamação.
Figuras sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, exclamação. Bofetadas líricas no Trianon, exclamação, interrogação. São Paulo, comoção da minha vida, exclamação, 3 pontos. Galicismo, a berrar nos desertos da América, exclamação, com 3 pontos. Então, isso tudo, já no primeiro poema, ele já corta, e você... Deixa o linotipista louco, né? Enlouquecido. Não, e você que é poeta, você sabe, o poema tem que ser daquele jeito, não é assim, não vai mudar. Você escreveu aquela frase... Tem a questão da entonação, né? Exatamente. E aí o linotipista se acha um coautor e vai mexer naquilo que você fez. Então, não, eles ficaram muito loucos, hein, Mário? Eles ficaram muito loucos com você, com Bandeira, porque vocês usavam, né, uma linguagem coloquial, e aí trabalhava a questão da fonética também, nos poemas, né? O Sapo de Bandeira, que foi lido lá na Semana de Arte Moderna, né? Mas eu queria dar um detalhe, Mário, que intriga, né? É que em 17, quando publica o livro, Mário, você publica o livro, Uma Gota de Sangue em Cada Poema, né? É o momento da conexão também com o Rio de Janeiro, né? Sim. Então, esse momento em si que vocês vão vivendo. E aí é o momento da transformação, porque no Rio, quer dizer, o Mário já estava indo ao Rio em 17, assim como o Oswald também estava indo ao Rio em 17. E aí, quando volta do Rio, Mário publica esse poema, não sei por que ele publicou este livro, porque a cabeça dele já estava voltando para outras coisas, né? E logo em seguida, em 17, o Di Cavalcante, né, vem a São Paulo, vocês fazem toda vamos dizer, esse namoro artístico, e aí que vai engendrar a Semana de Arte Moderna, né? Olha, Tom, tem uma conversa que sempre quer saber quem foi que teve a ideia da semana, se foi o Di Cavalcante, se foi o Oswald de Andrade, se fui eu, se foi o Paulo Prado, se foi a dona não sei quem foi que deu essa ideia. E as coisas, eu entendo essa preocupação de querer pegar quem é que foi a pessoa, mas quem é que descobriu o fogo? Aí você fala, foi o Prometeu. O Prometeu foi o que colocou a última pedra, só colocou a última pedra, não foi o que descobriu o fogo. Antes dele, muita gente quebrou a cabeça, ninguém descobriu, não existe isso, existe uma colaboração humana gigante para que as coisas aconteçam. O que era fogo, né, hein, Mário? O que era o fogo, né? Exatamente. Você vai saber o que é fogo? Exatamente. Você queimou a pele em algum lugar, falou assim, caramba, Quantas vezes? Isso era o fogo, não tinha essa... Quer dizer, tem muita história. A Semana de Arte Moderna, o que é essa semana? Agora, tem uma coisa que eu contei nessa conferência, o Movimento Modernista, que isso é importante de colocar. É o seguinte, São Paulo tinha 30 mil habitantes. Portanto, era uma cidade das pequenas cidades do Brasil, uma das pequenas cidades do Brasil. Não era ainda o que essa megalópole, que a gente conhece, que tem 25 milhões de pessoas, não tinha nada disso. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Então, tudo que acontecia, revista que chegava, jornal que chegava, músicos, espetáculos, Isadora Duncan, Nijinsky, personalidades, a música brasileira, Senhor, primeira gravação do primeiro samba, foi tudo na capital, que era centralizado, no Rio de Janeiro. A tia Ciata, que eu conheci, o terreiro da tia Ciata, com quem eu conheci, com quem eu convivi. Então, o Rio de Janeiro, essa cidade que tinha empregos, que como o Brasil, né? Você tem aquele Brasil esquecido no sertão, miserável, você sai dele para você fugir. Então, só que aconteceu o seguinte, o Rio de Janeiro também, que era uma cidade rural, a sua classe artística, vamos dizer assim, a intelectualidade, sempre também aquela que come mortadela e arrota peru. Sempre se fazia de mais sabida, de mais inteligente. Não é sempre, entendeu? Tem esse lado de fazer mais inteligente. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, se a Semana de Arte Moderna, está contado na minha crônica, fosse feita no Rio de Janeiro, não teria impacto nenhum, porque eles iam fazer caras e bocas sobre aquilo. Já vi, já sei como é que é. Você sabe disso. A gente que é artista sabe disso. Você é artista, você vai no jornal, e sempre faz aquela cara de boa, aquela cara de, sim, tá. Falam de não sei quem, essas coisas que a gente acabou de ver agora mesmo, por exemplo. Falam de um submarino durante semanas e não dão uma nota sobre
inúmeros acontecimentos terríveis, a questão do marco temporal que precisa ser votada, precisa ser esclarecida profundamente, nem passa pela cabeça fazer inúmeras matérias para esclarecer profundamente a população. Quer dizer, a gente tem uma posição assim meio Mário, Mário, é importante reacionária. você ter essa consciência social, né? De falar. Ainda bem, Exatamente. Mário, que você tem essa consciência social, falar do marco, né? O impacto ambiental, o Mas por quê? submarino. Ainda bem que Mas você por quê? alcançou tudo isso, né? Mas é porque meu livro, Macunaíma, embora criticado por ser isso, por ser aquilo, o Macunaíma foi uma investida dentro da cultura indígena como nunca havia acontecido. Alencar, Carlos Gomes, outros que entraram no indigenismo, como eles falavam, não entraram da maneira como eu entrei, dando a importância que eu dei, com o viés que eu dei. Era diferente, não é que era melhor ou pior, mas era diferente. E foi uma pesquisa gigante que eu fiz. O Macunaíma era o índio negro brasileiro, esse outro índio, que não é esse índio, outro indígena. E fiz um mergulho que respeitável, vamos dizer assim, no mínimo respeitável, certo? Aliás, para meu orgulho, durante a pandemia, o governo do Amazonas proibiu o Macunaíma. Olha que maravilha. Para meu orgulho, porque um tipo de coisa dessa só nos enobrece. Viu, Isso é Mário? censurado. Mas o Mário, acho que você pegou assim umas coisas importantíssimas, né? Porque a gente está falando da evolução, da sua evolução como intelectual, né? Ah, tá. Você vem ali na rasteira de uma família de classe Exatamente. média, depois ela tem uma queda, né? Somente com a morte do teu pai, né? Aí sofre ali um abalo, né? Porque vocês moravam todos com a família, né? Isso. Da, aquele negócio das casas, né? Aqui cabe todo mundo, né? Exatamente. É um Aqui todo primeiro mundo momento. come, todo mundo dorme, né? Exatamente. E E eu logo, acho que essa evolução impacta, de alguma maneira, a sua obra é muito autobiográfica também, né? Porque ela vai contando muito de você nessas obras todas. Mesmo no Macunaíma, né? É o olhar, é o olhar, é o teu olhar em Macunaíma, né? Como você vê essa desconstrução dos heróis nacionais, né? você sabe que, olha, eu nasci em 1893. Quando eu tinha quando eu tinha 20 anos, o Brasil tinha acabado de fazia muito pouco tempo que o Brasil era uma república, um governo. Fazia muito pouco tempo que o Brasil tinha proclamado o fim da escravidão, que oficialmente, né, proclamou, né? Então, o Brasil era uma turbulência, não era um. E eu nasci no momento da primeira grande guerra mundial. Quer dizer, impérios caindo, impérios chegando. Eu nasci numa turbulência política, econômica, mundial, mesmo morando em São Paulo, mesmo morando numa cidadezinha fictitinha, eu me informava sobre todos esses acontecimentos. E isso daí fez de mim uma pessoa dentro da política. O meu irmão, por exemplo, ele foi deputado pelo PRP, Partido Republicano Popular. Ele foi deputado, foi preso pelo Getúlio Vargas, foi perseguido. A minha casa ficava vigiada. Então, embora a gente fosse gente simples, nós não éramos. A gente andava de terno e gravata, assim, tirava fotos de terno e gravata, porque antigamente, para você tirar uma foto, você se produzia bem, né? Então, todas as minhas Ótimo fotos acontecimento na sua época, mano. era um acontecimento. Então, quando você vê as minhas fotos, como você me vê? Você me vê de terno e gravata, desse jeito como eu estou aqui na foto. Como eu estou na foto de 500 mil cruzeiros, você me vê desse jeito. Mas essa não era o nosso dia a dia. Esse não é, no nosso cotidiano era um cotidiano simples, um cotidiano de periferia. Agora, você sabe, o Tom também sabe disso. A vida de artista é uma vida que te mistura com as várias classes. Faz você conviver com as várias classes. Eu convivia tranquilamente com as prostitutas, porque eu gostava de frequentar a vida boêmia do Cambuci, com as prostitutas, com os gigolôs, com os cafetins. Frequentava isso tranquilamente. E frequentava também
os salões do Dr. Paulo Prado, que era um ilustre, porque tem essa coisa de artista, as portas para o artista são muito variadas. De repente, alguém gosta de ouvir uma música sua, gosta de ouvir um poema seu, você às vezes é bom de conversa. Então, eu frequentei vários lugares. Evidentemente, eu tinha a exata ideia de quem eu era, qual era o meu lugar. Eu sabia exatamente quem eu era. Tanto que eu nunca aceitei uma passagem para ir para a Europa, para visitar a Europa, porque eu sabia o meu lugar, onde é que era. Eu tinha ideia do meu lugar. Então, eu com o meu próprio dinheiro, do conservatório, comprei uma passagem de navio para ir para o Amazonas, com o meu dinheiro. E sempre tive uma vida muito simples. Sempre. Sem nenhuma ostentação. Essa é a minha vida, o tempo todo. Quando eu fui secretário de Cultura de São Paulo, logo depois do golpe de 37, o golpe de Getúlio Vargas, 37, 38, eu fui exonerado de São Paulo e saí daqui foragido de São Paulo, porque fui processado. Você contasse que você foi para o Rio de Janeiro, é isso? Fui. Eu escrevi uma crônica de lá, que dizia assim, essa crônica se chamava Esquina. É chegado o momento de vos descrever a minha esquina. Eu moro exatamente na embocadura de um desses igarapés cariocas, ruazinhas, vielas que, nascidas no enxurro do morro próximo, desembocam na famosa Rua do Catete, que é a rua onde eu moro. Saibam que eu gasto mais da metade dos meus ordenados em veneno contra baratas. Baratas. Eu vivo sem elas, mas só eu sei o quanto isso me custa de energia moral. Há outras horas, quando eu venho da noite, perdido nos pensamentos insolúveis dessa nossa condição, nisso elas dão uma corridinha e abro a porta, encalço. Elas dão uma corridinha telegráfica, se escondendo, inatingíveis. Eu sei que quando fizer escuro no apartamento, as baratas irão morrer se banqueteando com os venenos que me custam a metade dos meus ordenados. Mas aí me vem uma saudade melancólica dos meus ordenados inteiros, dos livros que eu não comprei, dos venenos com que eu não me banqueteei para dar banquete às baratas. Por que eu não me mudo dessa esquina? É aí que o meu pensamento indeciso sempre se baralha, porque eu já não sei se onde eu moro é esquina de rua ou esquina de mundo. Porque por toda parte eu sinto baratas, exércitos de baratas comendo a metade dos orçamentos humanos e só permitindo até o meio o exercício completo da nossa humanidade. Não é uma questão de mudança. Nós temos que acabar com as baratas primeiro. Crônica publicada no jornal Estado de São Paulo, em 17 de novembro de 1939. Maravilha. A gente nunca pensa por esse lado, Mário. O quanto nossos orçamentos ainda gastam em matar barata, rato e tudo mais, né? E como as baratas e os ratos comem a metade dos orçamentos humanos. Essa ratazanada direta que anda comendo os orçamentos humanos e só permitindo a gente dizer, sem permitir que a gente exerça realmente a nossa grande humanidade, né? E nós temos muita humanidade para exercer como ser humano. Mário, essa fase do carioca, ali da Rua Santa Amaro, né? Porque ali você morava também próximo de muita gente, né? Bandeira, Madame Satã, né? Enfim, estava todo mundo por ali. Essa época é uma época maravilhosa. Eu tenho uma crônica também sobre Praça 11, composição do Grande Otelo e do Paracabá. Puxa vida, vocês estão me... Bom, mas enfim, mas é que eu me lembro bastante do Grande Otelo, porque o Grande Otelo é um dos nomes
Mas vocês podem procurar na internet saber os dois nomes. Mas, enfim, eu escrevi uma crônica dizendo que me estraçalhava o coração essa música, ouvir essa música, porque essa música tinha um dos versos, segundo a minha crônica, mais dolorosos da música brasileira, que dizia assim: guardai os vossos pandeiros, guardai, que hoje a escola de samba não sai. Que crueldade! E escrevi nessa época, porque essa época que você se refere, daria até um filme bem bacana, porque você falou do Madame Satã, que lindo. Você falou do Carnaval Carioca. Você sabe que eu fui para o Rio de Janeiro em 1927. Eu mandei uma carta para o Manuel Bandeira pedindo hospedagem na casa dele. Ele me disse, pode vir. Eu fui. Quando eu desci na estação de trem no Rio de Janeiro, passou um bloco de carnaval, eu fui atrás, eu só fui me recuperar 3 dias depois, voltando para casa. Está no meu poema chamado Carnaval Carioca. Esse é o Mário de Andrade. Eu disse num poema, eu sou 300. Não, eu sou 350. As sensações renascem de si mesmas, sem repouso. Espelhos, Pirineus, Caiçara. Se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Trago no meu peito as melhores palavras, e os suspiros que eu dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nos táxis, nas esquinas, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, eu sou 350, mas um dia final, toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa. Então, minha alma servirá de abrigo. Não, é maravilha. Eu acho que o Mário, você, quando ia para o Rio, tinha mais liberdade, né, para essa vida Muita. mundana, digamos assim, né? O carnaval, a boemia, ali a Glória, ali muito próxima do Catete, né? O Catete era o local por causa do palácio, né? Palácio do Catete, né? Então, ali era o local. E você bem perto do teu algoz, basicamente, que era Getúlio Vargas, né? Vizinho do presidente. Muito próximo dele ali. Mas eu queria que a gente retomasse Diga. Na sua volta para São Paulo, né? Quer dizer, é esse período que você volta para São Paulo e que Mário é esse que volta para São Paulo depois dessa temporada no Rio de Janeiro? Morar no Rio de Janeiro, morar sozinho no Rio de Janeiro, foi muito difícil. Se você tiver a oportunidade de eu ver as minhas fotos, as fotos de 37, quando eu estava criando um departamento de cultura, e eu me dizia, eu sou um departamento de cultura, e você vê as fotos de 3 anos depois, eu estava com cabelos brancos, eu bebi muito, claro, convivi muito com Raquel de Queiroz, convivi muito com muita gente importante da cultura brasileira, inclusive com historiadores americanos e tudo mais. Mas, enfim, e o Rio de Janeiro acabou sendo esse período, um período bem melancólico, bem difícil mesmo. Voltar para São Paulo foi como voltar para se recuperar, né? Para se recuperar de toda essa desilusão, de toda essa dificuldade. Então, o Mário que volta para São Paulo já não é aquele que nasceu na Rua Aurora, no Largo do Paissandu, que sonhou no Largo do Paissandu. Já é um Mário bem amargurado, no certo sentido, e também eu volto para São Paulo logo depois, porque 39, vocês vão vendo, né? O Brasil está em escalada fascista, grande escalada fascista, né? O fascismo está se tomando conta. Há uma possibilidade do Brasil ser um governo fascista. O nazismo está tomando conta. Então a Segunda Guerra Mundial, porque uma guerra, na verdade, só os fabricantes de armas aqui acham importante ganhar dinheiro com isso, porque o povo sofre demais. O povo sofre demais com
falta de comida, tudo que se faz contra o povo se justifica por conta da guerra, como é sempre, né? Então, o povo sofreu demais, e as famílias todas, a minha família, a minha mãe. Então tudo, de certa maneira, esse Rio de Janeiro e essa volta para São Paulo, como teve esse poema que eu falei no começo, tudo se misturou e deu no Mário de Andrade, que chegou para vocês, um Mário de Andrade muito triste, muito amargurado, muito melancólico, mas não vingativo. Amargurado, eu digo, ainda deu para escrever um livro de poema chamado Lira Paulistana, que tem um poema que vocês gostam muito, que diz o seguinte, vou dizer aqui rapidamente: quando eu morrer, quero ficar, não contem para os meus inimigos, sepultado na minha cidade. Saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora, no Paissandu deixem meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça, esqueça. Afundem no pátio do colégio o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondo no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos, porque eu quero saber da vida alheia, sereia. O nariz, deixem nos rosais. A língua, no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade, saudade. Os olhos, lá no Jaraguá, assistirão ao que há de vir. O joelho, na universidade. Saudade. As mãos, atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas, atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Cara, uma maravilha. E quanto você conhecia, né, a cidade de São Paulo, né? Sim. Como você, Mário, é a cidade de São Paulo em si, né? E como ela está enfronhada na sua, vamos dizer, na sua história, na sua poesia, na sua arte. O quanto você deu vida e recebeu vida da cidade de São Paulo, né? Esse retorno para São Paulo depois dessa experiência carioca é um retorno para ganhar energia, né? É o último suspiro também, foi o teu último suspiro. Na verdade, eu morri subitamente. Eu morri no dia depois do Carnaval, uma semana depois do Carnaval, estava subindo as escadas porque eu morava ali no sobrado, na Rua Lopes Chaves, e senti uma pontada às 10 horas da manhã, muito dolorida no coração. Isso era um domingo. Aí, sim, chamei o Dr. Mário Altenfelder, depois ele me disse que não era nada. Depois, à noite, senti uma pontada definitiva e morri às 22 horas. Naquele tempo, aconteceu o seguinte: o jornal não saía na segunda-feira, só saía na terça-feira. Então, muitos amigos meus só souberam da minha morte só na terça-feira, a partir dos jornais. Então, não tinha jornais de rádio, essas coisas todas, não tinha tanto assim, não era tão comum. Então, Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, meu querido amigo, só soube da minha morte depois, e estava com um livro dele chamado A Rosa do Povo, pronto para ser impresso, pediu para que parassem a impressão, porque ele ia fazer um poema para mim. Aí foi passando o tempo, ele não conseguia fazer esse poema, ele escreveu um poema que deu título a essa live que a gente está fazendo, que eu chamei de Mário de Andrade Desce aos Infernos. Escreveu esse poema, Mário de Andrade Desce aos Infernos, em que ele dizia muitas coisas, mas entre elas ele dizia: daqui a 20 anos farei o teu poema, e te cantarei com tal suspiro que as flores pasmarão e as abelhas desvairadas, enlouquecidas, esvairão seu mel. Daqui a 20 anos poderei tanto esperar o preço da poesia. É preciso que eu arranque da boca o canto urgente, rouco, zigue-zagueante, feito da pureza do minuto e de vozes em febre que atirem essa viola desatinada no chão, no chão, no chão. E aí começa a escrever um poema para ele. Mário, olha, ficaria aqui eternamente conversando contigo, porque eu sou teu grande admirador. Que bom, que bom. Muito obrigado, Tom. Vida longa para você, né? Mais 130 anos aí na sua jornada de vida. Muitos poemas, muitos macunaímas, né? Muito amar, o verbo intransitivo,
né? Muito. Muito. E muitas modernidades também, né? Porque, de alguma maneira, a Semana de Arte Moderna tem muitos pais, mas o pai biológico chama Mário de Andrade. Então, é um orgulho imenso ter você aqui no nosso Friarachá, essa homenagem que a gente resolveu humildemente prestar para você. Muito obrigado demais e Permita gratidão que eu, por tudo que você já nos fez. eu só quero dizer uma coisa para vocês. Minas Gerais é a primeira cidade que eu visitei saindo de São Paulo. Primeiro estado que eu visitei saindo de São Paulo. Então, eu tenho um amor gigante a Minas Gerais. Não a toda Minas Gerais. E tem um poema meu chamado Noturno de Belo Horizonte, que é tão grande quanto esse poema que eu falei de meditação sobre o TT. E ele diz assim, vou só encerrar. Não prego a guerra, nem a paz. Eu peço amor. Eu peço amor em todos os seus beijos. Beijos de ódio, beijos de cólera, de cópula ou de fraternidade. Não prego a paz universal e eterna. Deus me livre. Sempre contei com a imbecilidade vaidosa dos homens. E temo que uma paz obrigatória nos fizesse esquecer do amor. Porque mesmo falando de relação de povo com povo, amor não é uma paz. E é por amor que Deus nos deu a vida. O amor não é uma paz, bem mais bonito que ela, porque é um completamento. Nós somos na Terra o grande milagre do amor. E embora tão diversa nossa vida, dançamos juntos no carnaval da gente. Bloco Pachola, o custa, mas vai. E abre alas, que eu quero passar. Maravilha. Seu Mário, olha, Eu também tenho que sair. Gratidão imensa. Eu sei que você tem os seus horários, Sim, né? sim. Vai curtir a vida andando pelas ruas de São Paulo. Abraço grande. Abraço. E, bom, estivemos aqui com o Mário de Andrade, ao mesmo tempo com o nosso grande ator, Pascoal da Conceição. Muito obrigado. Seguimos aqui na programação do seminário Mário de Andrade Negro, 130 anos, e da Fria Araxá, o Festival Literário de Araxá. Mário, olha, um beijo. E nem falamos. Você sabe que até já. Que o professor Oswaldo, né? Eu estive falando com o professor Oswaldo. Professor Oswaldo aqui. Oswaldo Camargo. Puxa vida, olha só, vou esquecer o nome do professor. Enfim, mas a gente falou tanto que eu agora já estou emocionado. Mas conversamos muito sobre Negro Drama, um livro que o professor escreveu. Sim. Sobre o Mário de Andrade Negro, o pai do Mário de Andrade Negro, a avó, por parte de pai negra, mãe do pai do Mário de Andrade. Conversamos bastante sobre isso, sobre essa identidade negra do Mário de Andrade e as idas e vindas, porque o Mário de Andrade ele participou das reuniões da Frente Negra Brasileira, recebeu a Frente Negra Brasileira, tem fotos sobre isso, porque essas coisas são acontecimentos. O grande escritor, o Departamento de Cultura receber a Frente Negra Brasileira. O Mário de Andrade tinha feito um grande projeto para comemoração dos 40 anos da semana da abolição da escravatura para 1938, e o golpe, para vocês terem uma ideia, a verba que o Mário de Andrade tinha deixado para trazer os congados, para trazer o pessoal do lado de Pirapora do Bom Jesus para tocar aqui na cidade, era um acontecimento. Havia, inclusive, combinado com o prefeito Fábio Prado que o prefeito daria a chave da cidade para o rei do Congo, que chegaria aqui na cidade, ele ia receber na Praça da Sé e a cidade ia ser governada pelo rei do Congo. Essa era a atividade. Tinha uma verba para isso. E uma das coisas que aconteceu foi que cortaram essa verba para isso. E essa verba foi para quê? Para trazer para cá os restos mortais da princesa Isabel.